paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Podem se sentar. Eu quero ler hoje com vocês a carta 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14. A minha versão é NVT mesmo. Isso. Diz assim a palavra de Deus. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfalmente. Agora, por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação. Mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Agora, a partir do capítulo 3, versículo 2 do capítulo 3. Vocês mesmos são nossa carta escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio. Escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Não que nos consideramos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá a vida. Amém. Aqui Paulo está trazendo aqui sobre essa responsabilidade que nós ganhamos como novos ministros dessa nova aliança de Deus. E o contexto assim dessa carta, a segunda carta aos Coríntios, é porque era uma, nós conhecemos a primeira que Paulo mandou, e ele mandou essa aqui de novo, só que quando ele mandou essa daqui, a igreja lá de Coríntio, estava começando a questionar, a autoridade de Paulo. Aí ele vai e envia essa segunda carta, mas como uma maneira de chamar a atenção deles e testemunhando através dessa carta também o ministério dele. Aí aqui ele traz sobre essa responsabilidade de nós sermos ministros dessa nova aliança do Senhor Jesus. E Deus tem falado no meu coração a esse respeito, da gente ser ministro, da gente ser testemunha a respeito de Jesus, que até me remete um pouco da célula, que a gente terminou essa semana o livro de Atos. E no final do livro de Atos, a gente vê que Paulo ficava sempre indo de um lugar para o outro, o tempo todo, E sempre fazendo o quê? Testemunhando a fé dele. E isso dali, Deus falou comigo através daquilo. Porque a gente vê que Paulo não só sabia das Escrituras, porque a Bíblia demonstra que ele é um homem muito sábio, das Escrituras, da lei de Moisés, tanto que ele seguia tanto à risca que ele perseguia a igreja de Cristo, achando que ele estava fazendo o que era correto, o que Deus queria. Então, ele era um homem que conhecia muito da palavra de Deus. E quando ele testemunhava, diante das pessoas, que a gente viu que ele foi diante de Festo, diante do rei Agripa, diante de tantos homens grandes, a gente sempre vê lá que ele falava a respeito dele. Ele puxava desde lá de quando ele era novo, de como ele era um cidadão romano, de como ele priorizava seguir a lei, de como ele tinha a lei como tudo para ele. E depois ele fala como Cristo se revelou a ele enquanto ele ia para uma cidade com autorização para prender cristãos e tudo isso. E por meio desse versículo aqui também, a gente vê que testemunhar a respeito de Jesus é uma responsabilidade de todos nós. Como ele começa falando aqui. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus, mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Então, meus irmãos, nós somos como um perfume da parte de Deus que é espalhado pelo mundo, sabe? Então, como ele fala,
há duas maneiras das pessoas nos notarem. Ou vai ser de uma maneira negativa ou vai ser de uma maneira positiva. Mas uma coisa é certa, nós não podemos ser omissos a respeito da nossa fé. E ele fala que, por aqueles que estão sendo salvos, nós vamos ser como um aroma agradável. Né? Quando nós formos falar da palavra de Deus, aqueles que estão recebendo com alegria, aqueles a quem o Espírito Santo está dando entendimento, está dando clareza, eles vão receber aquilo com alegria. Eles vão ouvir a mensagem com alegria. Mas aqueles que estão perecendo, para eles aquilo dali vai ser uma coisa ruim. Eles não vão querer saber que mentir é pecado, que mentir vai levar eles para a condenação eterna, que viver a vida segundo você entende, minha vida, minhas regras, meu corpo, minhas regras, é uma maneira errada de viver. Para eles isso aí é terrível. Então, para esse tipo de pessoa, a mensagem que nós levamos a respeito de Cristo, ela não é uma mensagem que vai ser bem recebida. E nós somos o aroma de Cristo, não só por nossas palavras, não só por você chegar em alguém e falar, Jesus te ama, Deus tem um plano para a sua vida, Jesus quer te salvar, mas nós somos testemunhos de Cristo através da nossa vida. Como agora está tendo nessa dinâmica no Point, né? Eu não tinha vindo antes, né? Eu acho que eu vi só na semana passada que eu percebi que está tendo aquele momento de testemunho. E é justamente isso, sabe? A gente falar o que Deus fez na nossa vida é uma maneira de nós testificarmos que Jesus vive. E Paulo fazia isso muitas vezes. Ele ministrava, ele falava o que Cristo fez na vida dele, ele mostrava como Cristo mudou ele de um homem que era completamente apegado à lei, a obedecer à lei, para um homem que teve um encontro com Jesus e foi completamente transformado. Sabe, um homem que entendeu que ele não ia alcançar mais a Deus segundo aquilo que ele fazia, mas pela graça. Então, do mesmo jeito, nós também somos chamados para sermos testemunhos de que Cristo ressuscitou. Não só através da Bíblia, mas através do que Jesus também fez na nossa vida. Todo dia a gente lida com pessoas, né? E pessoas, todo mundo tem problema, né? Cada um tem seu fato, tudo e tal. E às vezes as pessoas chegam na gente para desabafar e a gente sempre fica assim, menina, pois é, né? Complicado. Nossa, menina, mas eu tô com estresse, eu tô incomodada, eu tô ficando ansiosa, tô ficando incomodada. Ai, menina, é complicado, eu também fico assim, né? Mas a gente deveria fazer o quê, na verdade? Nós deveríamos apresentar Cristo. Meus irmãos, como é que a gente pode ouvir alguém falar assim, mas eu estou ficando ansiosa por causa de concordar, sendo que nós entendemos que o nosso Deus é o Deus da paz, aquele que nos concede a paz. Jesus disse que no mundo teria aflições, mas Ele nos deu a paz. Né? Ele falou que Ele já venceu o mundo. Então, a gente não tem que ficar acolhendo a ansiedade assim, para a nossa vida também, não. Falando assim, eu entendo, eu também fico ansiosa com essas coisas aí. Bom. Não, a gente tem que apresentar Jesus para essas pessoas, sabe? Seja em que área que for da sua vida que você tenha algo para testemunhar que Jesus fez, quando Deus te der uma oportunidade, que a gente vai e aproveite essa oportunidade, sabe? Porque é uma oportunidade de nós estarmos exalando esse perfume que Deus nos deu, sabe? Para revelar Cristo às outras pessoas. Aí ele continua. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Paulo se pergunta, né? Quem está à altura de uma tarefa como essa? Quem está à altura de levar a revelação de quem Deus é para as outras pessoas? Quando a gente olha para nós mesmos, né? Misericórdia, né? A gente conversa entre a gente assim, fica assim, nossa, quando subir lá em cima dá uma tremedeira, dá um medo, a gente sabe o que a gente vai falar, porque é uma responsabilidade grande, querendo ou não. Né? Eu falo muito com a Rosinelis, que a gente conversa, que quando a gente tem a oportunidade de pregar, a gente fica se perguntando, o que eu vou falar, porque eu não quero falar de mim, eu quero falar que Deus fale através de mim. Então, é uma responsabilidade grande. Mas Paulo fala, né, que nós somos capacitados por Deus. Deus não joga uma responsabilidade sobre você e fala, pronto, boa sorte. Né? Ele nos deu o seu Espírito conosco. A palavra de Deus fala, Jesus, né, diz aos discípulos que quando eles fossem testemunhar a respeito de Cristo, eles não precisariam ficar preocupados com o que falar. Não precisariam escrever um pequeno texto e decorar para, na hora que fossem perguntar, eles saberem o que eles deveriam falar. A palavra de Deus fala que o próprio Espírito Santo, aquele que é o nosso auxiliador, nos daria as palavras certas que nós precisássemos falar. Então, Deus é o nosso auxílio também nessa fase. Que, às vezes, o maior conflito do cristão, quando vira crente, né, quando se converte, é essa parte do id, né? Mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pregar? Eu tenho vergonha, eu tenho timidez, eu não sei falar.
mas a gente tem que se apegar nisso, que é uma tarefa grande, é uma tarefa importante, mas Deus, que nos deu essa responsabilidade, também prometeu que estaria conosco até a consumação dos tempos. Então, é Ele que nos capacita para toda boa obra que Ele nos chama. E aqui ele depois fala: não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade, com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Então, a gente também precisa de ter essa pureza no nosso coração, de ministrar a palavra de Deus sem ter segundas intenções, sabe? Ministrar simplesmente porque nós queremos ver as pessoas sendo salvas. Ministrar porque nós temos a consciência de que essa mensagem é a mensagem que vai salvar as pessoas. E como nós, não somos aqueles que são o aroma de Cristo para as pessoas, a gente tem que se perguntar algumas coisas todos os dias. Igual eu vi uma pergunta assim: se alguém que nunca ouviu a respeito de Jesus olhasse para você, o que ela veria dele em você? Sabe, tipo assim, alguém que nunca ouviu falar de Jesus, passasse um dia conversando com você, o que essa pessoa poderia testificar na sua vida a respeito de Cristo? Sabe? Porque é através dessas pequenas coisas assim que nós devemos revelar Cristo às pessoas. No nosso cotidiano, dentro da nossa casa, dentro da nossa escola, na rua, até nas redes sociais, quando a gente lida com pessoas que a gente nem conhece, às vezes a gente nem vai conhecer, né? Mas todo esse tempo nós devemos ser esse aroma agradável que as pessoas vão receber da parte de Cristo. Que elas percebam que tem algo diferente na gente. A gente sempre fala, né, a respeito dessas áreas de autoridade, como nosso pai, como a nossa mãe, como as autoridades da vida, aí, como professor, prefeito, essas coisas. E através dessas coisas também nós vamos testificar Cristo para as pessoas. Porque nós devemos ser o diferencial. Enquanto as pessoas se juntam ali para reclamar de tal professora, você tem que ser o diferencial e ficar quieto no seu canto, porque você entende que Jesus não nos chamou, né, para apontar e para jogar o dedo para as pessoas. Né? Enquanto as pessoas vão lá reclamar: ai, que meu pai é isso, ai, que minha mãe é isso, você vai se retirar porque você entende que você, como filho, você deve honrar seu pai e sua mãe. Sabe, nós não fomos chamados para nos juntarmos à multidão, nós somos chamados para ser a diferença. E depois, a partir do 2º versículo do capítulo 3, ele fala assim: vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações. Aqui Paulo fala que nós somos uma carta de Cristo, que as pessoas que vamos ser lidas por todas as pessoas do mundo que a gente for lidar ao longo do nosso dia. Então, o que a gente tem transmitido para as pessoas? Sabe, a gente tem testificado realmente que Jesus vive para as pessoas? Sabe, sem às vezes a gente precisar de falar, sabe? É simplesmente pela sua maneira de se portar, pela sua maneira de chegar num lugar, de receber alguém. Tudo isso demonstra se nós realmente fomos salvos por Jesus. Tudo isso testifica sobre Cristo na nossa vida. E depois ele fala, né, que essa carta é uma carta que mostra resultados do trabalho árduo. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos colhendo na nossa célula, né, de crescimento, na nossa célula, no culto, no point, nas oportunidades que a gente tem, tudo isso aí vai gerar um fruto. Vai mostrar resultado, né? E depois ele fala: não escrita com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Então, meus irmãos, a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo, é impossível que nós permaneçamos as mesmas pessoas que nós éramos antes. Se agora nós estamos sendo escritos pelo Espírito de Deus, mas não mais por regras, né, ou por nossos próprios achismos, nós devemos ser transformados também. Nós devemos ser mudados também. E depois ele fala: estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer coisa alguma por conta própria, a nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Não da lei escrita, mas do Espírito. A lei termina em morte, mas o Espírito dá vida. Paulo aqui fala, né, que ele não se considera capaz de fazer coisa alguma.
E a gente olha para Atos, né, que traz um grande relato assim da transformação de Paulo, né, antes das cartas dele, e a gente vê que ele fez coisas assim incríveis, né, como a gente fica falando lá na cela, que parece até coisa de filme, as coisas que aconteciam na vida de Paulo. Aí você olha que ele fala assim que não se considera capaz de fazer coisa alguma. Então aqui a gente vê que Paulo foi um homem, assim como nós, sabe? Era um homem de fraquezas, era um homem de erros, mas era um homem também que escolheu se colocar diante de Deus como oferta agradável para o Senhor. Ele fala isso, né? Eu acho que num dos finais do capítulo, que a vida dele não tinha outra utilidade senão para honrar a Cristo. Então ele colocava a vida dele verdadeiramente ali diante de Deus. E Deus usava ele. E ele vivia aquelas grandes coisas que a gente vê nos relatos de Atos. Sabe? Ele não temia a morte. Né? Chega até um episódio que ele vai para Jerusalém e os judeus de lá começam a falar com ele assim, não vai para Jerusalém não, que vão te matar. Ele fala assim, eu sei, mas eu tenho que ir porque é isso que eu tenho que fazer. Sabe? Ele viveu assim, coisas incríveis mesmo, que a gente olha e fica admirado, escreveu cartas, né? Grande parte da Bíblia. Foi um homem de Deus e que, como ele disse, ele não fez nada por ele mesmo, mas porque ele se colocou disponível para ser um servo de Deus. Nós também podemos viver coisas incríveis, realizar coisas incríveis, ver feitos incríveis de Jesus, se nos colocarmos na posição de servos de Deus. Se fizermos como Paulo, não considerar mais as coisas da nossa vida, mas olhar para a nossa vida e falar assim, minha vida não tem outra utilidade senão para verdadeiramente servir a Cristo. E não digo necessariamente assim, né, que todo mundo vai sair rodando o Brasil, vai sair rodando o mundo aí para ministrar, mas aonde Deus te colocar. Sabe, onde Deus te chamar para você ser um testemunho vivo que Ele ressuscitou, sabe, através da sua casa, através da sua família. A gente está falando de prosperidade na célula, né? E não só e a gente entende que não era só sobre prosperidade financeira, mas também através da sua família. Talvez através da sua família, da sua casa, Deus vai salvar outras pessoas. Através do seu trabalho, através da sua escola, através da sua faculdade, onde Deus te colocar é um campo para você crescer. Sabe? Porque se Deus quer nos prosperar, então onde que Ele te colocou, Ele quer te fazer prosperar também, meu irmão. Então, a nossa função é não nos preocuparmos em como Deus vai fazer. Porque a gente se apega muito nisso, né? Tipo, eu não consigo fazer isso, eu sou tímido, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou gago. Né? Como Moisés falou, eu sou gago. A história fala, né, que Moisés era gago e ele se limitava quando Deus chamou ele. Mas isso não importa para Deus. E depois ele fala que Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Então, é uma responsabilidade que Deus nos deu. Nós somos ministros dessa nova aliança. Nós somos ministros a respeito do Evangelho de Jesus. Nós somos ministros que agora nós não precisamos mais seguir regras, porque Deus nos deu o seu Espírito e Ele nos auxilia. Né? Agora nós não precisamos mais de ficar... de oferecer sacrifícios contínuos, porque o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente. Nós somos chamados para ministrar às pessoas que ainda não conhecem essa verdade, isso,